Olá, turma boa! Eu, Laura França, aqui na bodega da Turma Boa, hoje no encontro Maravigold, com essa Maravigold da Turma Boa que todo mundo ama, e ela estava me devendo uma visita já há algum tempo aqui, a nossa querida Pri Lopes. Priscila Lopes, seja muito bem-vinda à bodega da Turma Boa. Aqui é um espaço super acolhedor. O nome da bodega da Turma Boa foi pensado com muito carinho, porque bodega na sua terra, eu não sei muito bem como é. Eu descobri que no Rio de Janeiro bodega significa bagunça, mas bodega aqui no Nordeste é um lugar, uma vendinha muito simples, onde as pessoas daquela cidade ou da comunidade ali se encontram, seja para tomar um café, uma cerveja, mas também muitas vezes vai ali comprar uma margarina ou vai comprar um pacote de macarrão, e é na bodega onde todas as conversas se acontecem, né? Onde as pessoas se encontram, ou seja, aquele lugar da fofoca mesmo e tal. E eu tinha muita vontade assim de conhecer muita gente da Turma Boa, de poder sentar numa mesa ali, num café, ou para tomar uma cerveja. E acabou que agora na quarentena, durante o isolamento, a gente conseguiu, assim, através da tecnologia, a gente não senta fisicamente ou pessoalmente, mas a gente se encontra, conseguiu aqui se encontrar, e aí se tornou um espaço muito rico, de muitas conversas muito ricas, como eu sabia desde sempre que seria, porque a capacidade, o brilhantismo de todo mundo da Turma Boa é fantástico, sabe? Então, independente de profissão, de grau de escolaridade, todo mundo que passou por aqui sempre acrescentou alguma coisa. E aí eu estou muito feliz que você topou aqui vir na bodega, está me fazendo essa visita hoje, que a gente vai tratar de tantos temas tão caros aqui. Então, muita gratidão desde já por você estar aqui. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo que vai estar nos assistindo aí. Gente, turma boa, vocês moram no meu coração. Vocês sabem que eleitor de Ciro, para mim, tem um lugar privilegiado na minha vida. Então, eu quero mandar um beijaço aí para todo mundo aí que nos assiste. E vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu saber um pouco sobre a nossa Pri militante. Pri, é uma pergunta padrão que eu tenho para todo mundo que vem aqui na bodega, que é o seguinte: eu quero começar te conhecendo, sabendo como foi que você chegou na política ou como é que a política chegou na sua vida. Eu sei que você é comunicadora, que isso faz parte do seu cotidiano, mas eu quero ouvir aqui a tua história. Não necessariamente a política partidária, tá, Tri? Mas quando foi que você decidiu que você tinha que botar a mão na massa, que aquilo ali era importante? Como é que foi isso? Ok. Oi, Laura. Então, beijão para você. Eu também estou super feliz de estar aqui. É uma honra para mim, né, ter recebido esse convite. Claro que eu ia dizer sim para você, conversar com os nossos amigos da militância, do Twitter, principalmente. Eu estou só no Twitter. Eu sei que vocês também militam nas outras redes sociais, mas eu estou no Twitter. Então, justamente nessa época da quarentena, a gente pôde se aproximar mais, né? Que eu fiquei isolada em casa. Então, eu me distraía no Twitter, encontrei vocês justamente nessa época, antes da quarentena, eu militava para Ciro Gomes lá no Facebook, lá em 2018. E é assim que foi começando a minha história de política, me envolvendo na política. Antes, antes do golpe de 2016, né, que tiraram a presidente Dilma do poder, eu era mais engajada com a questão social. Eu sempre fui uma pessoa incomodada com a situação do Brasil. Nunca fiquei muito feliz e muito acomodada de ver assim pessoas passando muito mal, enquanto outras pessoas estão passando muito bem. Então, isso sempre me incomodou desde criança. Eu era aquelas meninas da escola, me metia, eu estudei em colégio católico. E por religião, né? Então, em si, eles têm essa coisa de caridade. Então, eu era aquela menina que queria me meter. Dizer, eu quero, eu vou. Quando eu descobria que tinha alguma coisa, né, desses movimentos de ajuda, de estar em comunidades mais carentes, de fazer algum trabalho para eles, eu já me voluntariava. Quando dizia, a gente vai fazer agora uma arrecadação de alimentos, eu dizia, eu vou nas salas de aula pedir alimento para os alunos. Tinha o movimento da pastoral, da Juventude Mariana, lá do meu colégio. Eu já estava lá no movimento para poder organizar as brincadeiras, para poder fazer esse movimento de caridade, de oração, essas coisas. Então, isso sempre ficou dentro de mim, né? Cresci com isso. E eu fiz a minha parte social.
assim, a minha consciência, no que eu pude fazer até hoje, eu fiz. Mas é pouco, né? Eu sozinha não vou conseguir mudar o mundo. Então, assim, quando a gente faz uma coisa para o social, a gente não sai divulgando por aí, né? Eu vou só apenas fazer alguns comentários para você entender como você pediu para eu me apresentar, né? De onde foi que veio essa minha vontade, essa minha inquietação. Então, ela veio desde sempre. Eu nunca consegui assim, me sentir muito bem, sabendo que eu tomei um prato de sopa, eu vou dormir numa cama quentinha, enquanto tem um irmão que está com fome há 3 dias, dormindo numa calçada. Então, o que eu pude fazer, eu fiz. Caridade, quando eu posso dar esmola, eu dou esmola. Quando eu posso visitar abrigos, eu visito abrigos, faço doação de roupas, dou dinheiro quando eu posso, entrego o meu trabalho. Eu já trabalhei muito de graça para serviços sociais, né? Eu podia contribuir como educadora, porque eu sou comunicadora, trabalho lá na rádio como radialista, também faço umas apresentações de eventos, às vezes a gente também tem um núcleo de show, que a gente produz uns shows. A comunicação faz parte da minha vida, amo, mas também sou professora, trabalho com educação. Então, quando eu pude me doar para essas pessoas mais precisavam do meu trabalho, fiz inúmeras vezes. Então, isso está sempre dentro de mim, essa não satisfação de ver o Brasil tão desigual. Só que em 2016, eu comecei a perceber que estava acontecendo algo muito sério no Brasil. E eu, já com essa inquietação dentro de mim, aí surgiu o dragão. Eu falei, opa, agora eu não vou deixar ficar assim quieto, não, eu vou além. E aí comecei a pesquisar, né, os candidatos, os políticos, e encontrei Ciro Gomes, né, que é uma pessoa completamente preparada, uma pessoa que nunca se meteu na sujeira da política, que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil isso existe, é realidade. Quando a gente encontra um político que está limpo, a gente tem que bater palma para ele mesmo e dar o valor e dar o destaque, porque isso é muito importante, principalmente para nós que queremos colocar uma pessoa na presidência da República do Brasil. É uma coisa muito séria. A gente não pode colocar qualquer. As escolhas do brasileiro, né, nessas eleições, elas foram muito erradas e a gente está sofrendo muito com isso. Então, essa parte da política, eu me envolvi a partir desse momento, quando eu comecei a ver que estava acontecendo algo muito errado. Comecei a ler o trabalho de manipulação da nossa mídia, comecei a observar o destaque que eles davam, as notícias que eles mostravam para o Brasil, e as pessoas indo naquilo, aquela onda, a gente vendo que o cara não era aquilo ali, as pessoas comprando aquele discurso. Assim como eu vi, muita gente também ao meu redor também viu, só que a gente não conseguiu vencer, né? Nosso esforço não foi tão suficiente. Mas não desisti, aqui estou, militando por Ciro Gomes, que ele tem um projeto, ele vai resolver os nossos problemas. Assim, eu não vejo, eu me assusto de saber que vai ter outra possibilidade de ter outra pessoa na presidência da República que não seja ele. Porque o Brasil, depois desse governo, vai estar de uma forma tão destruída que a gente entregar o nosso país destruído do jeito que está na mão de qualquer um, vai ser um erro muito sério, que eu espero muito que os brasileiros acordem. Eu converso muito, e muitos já estão acordando, viu? Eu de vez em quando, assim, me dá uns repentes, assim, e eu não me controlo, e eu falo alguma coisa demais, assim. Outro dia eu escrevi alguma coisa no grupo do trabalho. Hoje, você acredita que eu achava, pronto, vamos mandar embora hoje. Você acredita que duas pessoas também se manifestaram no grupo para dizer que estavam arrependidas, e outro amigo foi no privado comigo me agradecer, dizer para mim que eu falei o que estava todo mundo com vontade de falar, mas que não tinha coragem. Você acredita? Isso é muito bom, né? Então, mais gente arrependida e vamos lá. Pronto, então assim é a minha história de
entrar na militância, entrar na política em si, porque a questão social, eu, graças a Deus, sempre tive dentro de mim. Fantástico aqui. A gente já, ao longo desse tempo, as histórias às vezes têm uma pincelada assim tipo de ficar um pouco mais parecido. Por exemplo, eu vim me envolver quando eu estava na universidade, e aí através do movimento estudantil, né? Alguns, tipo, já foram feitos Ciro Gomes, que já nasceram ali, Ciro Gomes e Juliana Brizola chegaram pedindo voto desde o berçário, né? Já nasceram pedindo voto e tal. Então, são histórias muito interessantes, sabe? São contextos, assim, muito interessantes. Muito ricos aqui. Eu acho que é um dos momentos mais ricos aqui da nossa conversa da bodega, é compreender isso, sabe? É quando as pessoas, um dos primeiros entrevistados aqui, das primeiras pessoas que eu recebi, que foi o Vitório. O Vitório, ele me procurou, na verdade, e se confessou desde então como um bolsonarista arrependido. E eu falei, putz, a gente tem que conversar com esse cara, porque, tipo, mas na verdade ele estava preocupado, olha, eu quero ir, mas não tem problema, porque ele sabia o público, ele sabia, tipo, né, como é. Eu digo, por mim não tem nenhum problema, muito pelo contrário, eu quero te conhecer, eu quero entender como foi esse processo, o que foi que aconteceu aí com você, na sua cabeça, porque isso certamente foi de muitas pessoas, né? E aí foi uma conversa maravilhosa aqui com o Vitório, porque ele nos trouxe assim muito para a realidade, sabe? Eu escolhi viver numa bolha. Na verdade, as minhas redes sociais são o que tiver lá de petista e de bolsonarista, ou eles estão infiltrados, ou eles são muito silenciosos, ou eles não se manifestam, porque eu realmente excluí, porque eu não chegou um momento ali, principalmente durante a campanha, que eu não tinha fígado de verdade para lidar com aquelas mentiras, sabe? Eu tenho muita capacidade de lidar com qualquer tipo de verdade, mas com as mentiras e com as coisas que essas pessoas se passaram a fazer, então eu não tive, então eu escolhi viver na minha bolha. Só que, assim, o preço da gente viver numa bolha é a gente não saber a realidade e não conseguir enxergar a dinâmica por trás disso, né? O que é que está alienando essas pessoas, o que é que está mantendo e tal. E o Vitório, ele trouxe muita luz sobre isso, sabe, para a gente, assim, não necessariamente que vive em bolha, porque o Léo estava comigo e o Léo não, aqui na bancada, e o Léo não vive em bolha, muito pelo contrário, ele gosta realmente de interagir em outros meios. Mas ele trouxe o Vitório nos trouxe muita luz, sabe? Então, desde sempre, o Vitório foi uma questão voltada para a segurança pública, aonde ele tinha sofrido com a família dele uma violência ali e tal, e ele estava muito machucado. A gente tem que entender, a gente é gente, e a gente sabe que machucou. Você sofreu uma violência, foi assaltado, teve com arma na sua cabeça, da sua esposa, de não sei de quê. Então, a pessoa está revoltadíssima. Ela não quer saber da nossa proposta da esquerda elitista, talvez, digamos assim, que quer imaginar que a gente não tem nenhuma proposta de segurança para resolver o problema de segurança hoje. A gente vai criar escolas, vai criar ambiente de trabalho, para daqui a 30 anos isso dar futuro. E agora? E agora a pessoa que está no ponto de ônibus, agora ali sendo assaltada, ela quer saber disso? Entender? Então, o Vitório nos trouxe, eu, assim, adoro, assim, o Vitório, vou até mandar um beijo para ele aqui, convidar ele para vir aqui mais vezes, porque eu já tenho convidado, né, para a gente continuar essa conversa, até mesmo para saber, desde então, hoje, qual é a percepção dos amigos dele, porque na época ele já disse, olha, muitos se arrependeram de ter votado no Bolsonaro, hoje já não votariam, mas também não quer dizer que votariam em Ciro, na época, sabe? Então, tem é isso que você falou, acho que um pouco da sua preocupação é de que não seja o Ciro o presidente, porque está em torno disso. Não quer dizer que porque se arrependeu de votar em Bolsonaro, que necessariamente esteja apoiando Ciro, né? Enfim, então foi uma coisa extremamente rica. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu fiquei curiosa. Você falou que antes você estava no Facebook, depois que você optou por estar no Twitter, e me conta aí de onde foi que veio essa opção, né, de estar no Twitter. Me conta qual foi o que deu essa decisão. Depois eu te digo por quê. Na época da eleição de 2018,
eu fui militar para Ciro Gomes. Não, eu não, nem existia Turma Boa na minha vida, né? Nem sabia que existia esse movimento, pessoas que estavam trabalhando ali juntas para fazer o Ciro presidente. Então, eu estava na minha militância, na minha ideia, na minha verdade, e enxergando que aquela pessoa era a pessoa correta. Eu estava tentando fazer isso. Só que lá no Facebook, assim como no Twitter, a gente tem muito robô, né? Tem o dinheiro investido para a campanha do Bolsonaro foi muito grande. Então, muita gente errada, né? Que investiu dinheiro nele para fazê-lo presidente. Então, ali, eu ganhei muitos haters. Eu estava, assim, de uma forma, me denunciando a minha conta, entrando no meu privado, falando ameaças. Então, eu disse, não, já chega. E eu era, assim, xingada dos palavrões que eu nem sabia que existiam, aprendi vários na época. E aí eu desisti. E aí abri uma conta no Twitter. Eu tinha um amigo que ele falou, não, vai para o Twitter, porque no Twitter está todo mundo. Você vai encontrar jornalistas, você vai encontrar os políticos, você vai encontrar as embaixadas do mundo, né, os artistas internacionais, está todo mundo no Twitter, vai para lá. Eu falei, ok, eu tinha uma conta no Twitter antiguíssima, só que eu já tinha abandonado. E aí eu abri essa nova, em 2018, justamente depois das eleições, depois, acho que do primeiro turno que o Ciro passou, falei, pronto, agora a gente vai entrar num poço. E entramos. Mas a gente não vai desistir, né? A gente não vai entregar nosso país para essa gente. Eles já estão enfraquecidos, a gente já está vencendo. Né? Vamos conseguir tirar todo esse mal do Brasil. E no Twitter, através dessas minhas postagens, a gente se encontrou. Eu acho que foi um movimento natural. Eu colocando Ciro Gomes numa página, de repente, de uma revista, colocando Ciro Gomes na página de um jornalista, e as pessoas foram lendo os meus tweets, foram me adicionando. E eu olhando, né, o perfil da pessoa, também vendo que aquilo ali batia com o que eu estava militando, aí fui adicionando, e a gente vai se encontrando. Aí, quando eu vi, já estava dentro da Turma Boa, fazendo vários amigos virtuais, mas eu sei que são pessoas de verdade, né, que têm nomes, têm famílias, têm endereços, profissões, não são robôs. Eu posso dar um exemplo hoje, eu fui lá na página também de um jornalista, ele falando mal do PT. E aí eu fui lá dizendo assim mesmo, que o PT ele fez muito mal para a gente por conta dessa política, né, de acertos, de corrupção a rodo, que por isso que hoje em dia a gente vive o bolsonarismo. E aí eu percebi os robôs acionados, os robôs do próprio PT, né, dizendo, você é gado bolsonarista, me diga o que o Bolsonaro fez que melhorou sua vida, mas eu tinha acabado de falar mal do Bolsonaro na minha postagem, entendeu? Então, aquilo ali não eram pessoas me respondendo, era programação, né? Quando você fala mal do PT, já aciona, é a mesma coisa que quando a gente fala mal do Bolsonaro, vai lá, já aciona, não são pessoas reais. Mas aqui na nossa militância, como você falou, a gente encontra pessoas reais, a gente sabe que são pessoas que têm nome, família, CPF, e está cheio de boas intenções para lutar por um Brasil melhor. E eu estou aqui, contigo, batendo esse papo, para a gente abrir os olhos de mais outras questões também muito importantes, inclusive fez a gente se encontrar hoje, né? Foi a motivação da gente se encontrar. Pois é, gente. Vou revelar para vocês agora, assim, o que foi. A gente já conversava ali, já interagia, né, no Twitter. Eu confesso, viu, Pri, falando só um pouquinho do Twitter, por isso que eu disse assim, eu vou te perguntar por quê, porque eu era uma pessoa, eu tinha uma conta já, acho que desde 2009 no Twitter, mas eu não entendia o funcionamento daquela plataforma ali, tipo, eu não entendi a finalidade mesmo, eu entendi como se fosse assim, o Twitter é alguma coisa para você ficar dando pitaco na vida dos artistas, tipo como se fosse uma coisa superficial, eu não compreendia realmente a dinâmica do Twitter. E já depois de 2018, depois do final das eleições, uma amiga nossa, até a Natasha, deixa eu mandar um beijo para a Natasha, viu, Natasha?
que foi, Natasha disse, não, Laura, vamos lá no Twitter, tá todo mundo lá, como disseram para você, né, e tal, e não sei o quê. Eu te apresento a Turma Boa. Então, ela me deu algumas informações de como era que eu tinha que fazer para eu achar aquilo legal. Tipo, a quantidade de pessoas que eu tinha que seguir, para começar a filtrar as informações que realmente eu estava interessada e tudo. E também ela me colocou numa daquelas campanhas que eu fiz algumas depois do Segue de Volta, né, do Cirista Segue Cirista e tal, e não sei o quê. Então, aí eu comecei a entender como era o funcionamento daquilo ali, lógico, no começo escorreguei, falei, deve ter dado pitaco realmente em alguma postagem de alguém que não tinha nada a ver, mas enfim, são coisas que faz parte da internet, né? E hoje eu vou até mandar um beijo aí para os meus seguidores, hoje eu tenho 5.000 seguidores no Twitter, meu Deus, eu tenho 5.000 seguidores, você estou me achando... É uma celebridade, né, e tal, uma influencer, youtuber, já me chamam de blogueirinha de Ciro, e pronto, e agora lascou, né? Mas mandar um beijão aí pro pessoal, porque é realmente interessante a dinâmica, né, como é diferente de verdade as plataformas. Eu ainda tenho muita interação no Facebook, tenho página no Facebook, o canal tem página no Facebook, que a gente não pode deixar de ocupar esses espaços, mas as coisas são realmente diferentes, né? No Facebook a gente tende a se conhecer realmente mais, no Twitter tem algumas outras características, o pessoal cria muito aqueles personagens, no começo a galera me sacaneava pra caramba, porque, tipo, no Facebook era Ana Maria, eu sou Laura em todos os lugares, mas, por exemplo, a pessoa é Ana Maria no Facebook, mas chega lá no Twitter, ela cria um perfil retroescavadeira ao luar do deserto do Saara. Ela sabe quem sou eu, porque eu sou eu em todo canto. E aí a pessoa vinha falar comigo, tipo, como do jeito que falava comigo no Facebook. Oi, Laura! Sou eu! Não sei o que, mas tipo, não dizia nem sou eu, dizia não sei o que, não sei o que, não sei o que, que eu olhava assim e fazia, meu Deus, onde é que... essa retroescavadeira? Aí eu falava aí, o pessoal aí ele já fazia de sacanagem mesmo assim, e ficava mudando os nicks lá e tal. Enfim, depois desapegaram da matéria e pararam de me sacanear com essas coisas, né? Mas tinha tudo isso. Mas, enfim, faz parte aí do contexto, aí que é uma maravilha. Então, um beijo aí pro pessoal do Twitter, faz retroescavadeiras loucas aí, que eu nunca vi, uma criatividade imensa que o pessoal tem de criar aquele... Eu me divirto com aquele negócio. E, enfim, aí no Twitter encontro eu, a Pri, numa belíssima de uma noite, que Pri, sei lá se era de noite, de madrugada, eu não sei que horas Pri botou aquilo, eu não sei nem a hora que eu vi, na verdade. Mas eu vi um Twitter da Pri com uma preocupação, que é algo que também nos ronda enquanto pessoas como militância aqui. Eu já vi algumas discordâncias, muitas discordâncias, na verdade, discordância, já teve briga, já teve fogo no Roseiral por conta disso, já teve uma danação de coisa, que é a tal da história do identitarismo. E vocês que me acompanham aqui no canal, eu já falei em alguns momentos aqui, que esse era um tema que eu tinha muita dificuldade em lidar com ele. Eu queria trazer ele aqui no canal, algumas conversas, mas eu, de certa forma, eu evitava porque eu não tinha fechado na minha cabeça a ideia, assim, sabe? Existe realmente lugar de fala. Então, quando eu conversei, eu acho que foi com o Pastel ou com o Samuelson, não sei, eles disseram, Laura, esse negócio de lugar de fala, isso é invenção, entendeu, e tal, já foi um posicionamento deles e tudo, mas eu não tinha formatado na minha cabeça a questão, assim, como era que eu podia abordar, se eu podia abordar, como era que eu podia abordar de forma respeitosa, enfim, tinha um monte de questões. E quando foi num belo de uma noite, de um dia, de sabe lá Deus que horas, eu encontrei um texto do professor Wilson Gomes, que eu vou fazer um recorte aqui, vou fazer uma pequena edição aqui nessa minha conversa, vou parar aqui para mostrar a vocês esse texto. Vou ler para vocês esse texto do professor Bellum Omnium contra Omnes, de Wilson Gomes. Está instalada a guerra identitária e parece que a coisa finalmente se resolve assim. Há quem lute pela superioridade dos seus, meu país, minha identidade, minha religião, e há quem milite por princípios, liberdade, justiça, igualdade. Pelo que vejo, as duas lutas não conseguem mais coincidir como convergiam há 15, 20 anos. Hoje, quem luta pela superioridade da sua identidade está mais próximo dos que lutavam e lutam pela superioridade de uma religião, de um Estado,
America First, Brasil acima de tudo, ou de uma etnia, do que quem luta por qualquer valor universal. Aliás, a premissa dos primeiros é que nada existe de universal. A ideia de universalidade é o engodo que permitiu que determinadas partes convencessem outras a aceitar os seus valores particulares e a sua dominação como se representassem o interesse geral. Para quem luta por identidades, coisas como o pluralismo, a tolerância, a igualdade, liberdade, regra da maioria ou a ideia de que a argumentação substitui a força bruta não são valores. Lutam por superioridade contra qualquer um que se lhes oponha. Para um identitário, valores são a solidariedade tribal e mais nada. É por isso que recebi na cara que sou uma vergonha como negro defendendo uma mulher branca e rica. No episódio de cancelamento da celebridade A, disseram que nunca viram um negro se prestar a um papel tão ridículo de defender uma mulher asiática. Do ponto de vista de quem luta só por identidades, estão certos. Se sou negro, ou defendo a tribo a todo custo, ou sou traidor e desertor. Do ponto de vista da luta por princípios, nem imaginei que precisasse defender a celebridade A nem a celebridade B, só princípios. Por anos, fui considerado gay pelos homofóbicos porque, para identitários, você só luta pelos interesses da própria tribo. Quem defende os direitos dos homossexuais só o faz porque quer os privilégios que essa luta acabaria por lhe conferir pessoalmente. Do ponto de vista de quem não luta por princípios, você não enfrenta racistas, homofóbicos ou machistas porque as suas convicções democráticas e liberais estão em jogo no racismo, na homofobia ou no machismo, mas porque você é gay e quer privilégios, é negro e quer vantagens, é feminista e quer poder. Em sentido inverso, você não pode discordar das premissas antidemocráticas que certos negros adotam, nem de táticas injustas de determinados feminismos. Lembram do cancelamento de Antônio Prata? Nem de posicionamentos dos homossexuais, sem que tenham uma agenda oculta, racista, ou de macho escroto, ou de homofóbico. Não há princípios, só luta por interesses, e se você não está incondicionalmente comigo, está incondicionalmente contra mim. Quem está na luta por territórios, tribos, seitas, religiões, facções e outros pertencimentos parece ter se tornado incapaz de entender quem só luta pelos princípios básicos da democracia. Querem retribalizar o mundo e os que lutam por princípios estão atrapalhando. Acho triste isso. Fazia mais sentido quando você podia lutar contra o racismo sem ser lutar contra os brancos, contra o machismo sem travar uma batalha contra os homens, contra a homofobia e transfobia sem declarar guerra ao homem hétero e cis. Você enfrentava a homofobia, o machismo e o racismo apenas em nome da justiça, por acreditar que sociedades igualitárias são melhores para todos, que diversidade e pluralismo constituem um mundo melhor. Lembram quando se dizia que iríamos precisar de todo mundo para banir o mundo da opressão? Lembram do sou um ser humano e nada do que é humano me é estranho? Pois parece que, no fim do dia, era tudo um clichêzinho humanista e hippie. E quem tinha razão era o homem é o lobo do homem, de Plauto, que Hobbes imortalizou. É todo mundo contra todo mundo e salve-se quem puder. É para onde ruma uma sociedade baseada em escaramuças identitárias e é para onde eu me recuso a ir. E eu lembrei desse texto, mandei para a Pri e a Pri adorou. Laura, adorei esse texto. Eu falei, então vamos conversar com ele lá, a respeito dele lá na bodega? Vamos sim, a Pri topou. Vocês acham que eu não ia fazer? Eu sou fã desse texto que resolveu na minha cabeça, equacionou um bocado de dúvidas, né, sobre esse tema que para a gente é tão caro aqui, que é a história do identitarismo. E aí Pri topou. E aí eu digo, vamos lá, e aí a gente está nessa conversa maravilhosa agora, e deixa eu ouvir um pouquinho de Pri a respeito da compreensão dela desse texto, o que ela achou, se ela gostou, se ela não gostou. Eu acho que ela gostou, mas não vou dar spoiler não. E deixa eu ouvir de Pri agora. E aí, Pri, o que é que você achou daquele texto?
Pronto, foi exatamente essa nossa motivação para a gente bater esse papo aqui. É um assunto muito difícil, então, assim, eu já quero dizer para todo mundo que está nos vendo, dizendo para você, eu não sou uma especialista no assunto, eu não sou uma estudiosa no assunto, né? Eu não me aprofundei, eu sou uma cidadã que vivo essas questões sociais, esses movimentos sociais. Como te falei, isso sempre fez parte da minha vida. Eu sempre fui engajada pelo social. A política agora está vindo depois, está bem recente, né? Tem só 2, 3 anos na minha vida. Mas o social sempre fez parte. Então, eu sempre lutei pela igualdade. Graças a Deus, dentro de mim, eu já trabalhei minha vida inteira para enxergar que não existe diferença entre pessoas. Somos todos iguais e exercemos papéis diferentes na sociedade, né? Eu sou professora, mas tem uma pessoa ali que é uma enfermeira, a outra pessoa é uma atendente de loja. Quem é melhor? Eu, professora, enfermeira ou atendente de loja? Não tem melhor. Nós exercemos papéis diferentes numa sociedade, né? A atendente de loja é muito importante, porque quando eu for lá na loja eu preciso de alguém para me atender quando eu for comprar minha roupa. A enfermeira é muito importante, porque quando eu for tomar minha Coronavac, ela vai me aplicar minha Coronavac. E eu sou muito importante como professora, porque ensino os meus alunos, o meu conhecimento, a língua inglesa, que eles precisam para se comunicar com o mundo. Então, não tem melhor do que ninguém. É uma bobagem. Com essa minha ideia, tem as questões das minorias, né? Que aí a gente tem que ter um olhar melhor para eles. Por quê? Por anos, pela estrutura da nossa formação, de mundo, inclusive, não só de Brasil, de mundo, existe essa parte da discriminação, né? Então, tem as pessoas, os grupos discriminados, né, os marginalizados. Eu posso citar alguns aqui, que são, a gente pode falar dos LGBTs, né, LGBTQIs, né, que agora existe mais um pouquinho de sigla. Tem a questão dos negros, tem a questão das pessoas discriminadas socialmente, marginalizadas porque moram em região de periferia, ou então moram em uma favela. Então, essas pessoas, historicamente, são discriminadas. Muita gente os olha com um olhar mesmo de superioridade, achando que aquela pessoa ali não é igual. E isso sempre me incomodou, como eu lhe falei, né, no início da conversa. Então, sempre busquei por essa justiça social. Só que aí, naquele dia que você leu meu tweet e enviou o texto, tinha acontecido uma coisa engraçada. Eu vi 3 perfis verificados de pessoas negras falando sobre essa pauta de racismo e com ofensas. Eu lembro de um perfeitamente, falando assim, que patricinha branca não tem direito de se meter em luta racial. Eu falei, opa, por quê? Não que eu me ache patricinha branca. Primeiro que eu não me acho branca. Eu posso ter uma pelezinha clara, mas no Brasil, ninguém é branco. Provavelmente tem sangue de negro aqui, tem sangue de índio aqui. Então, não é isso que vai me fazer uma pessoa branca. Se eu for lá na Europa, vão me olhar como latina. Então, eu sou uma mulher latina. Mas aquela pessoa, com a ofensa, dizendo que se eu não for negra e não fizer parte daquela minoria que eles decidiram, que aquela pessoa decidiu que tem que fazer parte, eu tenho que ser excluída, eu não posso lutar contra o racismo. Isso me incomodou, porque eu passei minha vida toda lutando contra o racismo. Eu tenho muitos amigos negros e de pardos, e todos já sofreram alguma história, né? Tem uma história para contar de discriminação em shopping center, a pessoa entra, o segurança já fica de olho nele, só porque ele é uma pessoa negra, isso é péssimo, né? E também tem a questão dos meus amigos homossexuais. Eu tenho um monte de amigo homossexual, adoro todos. Quer dizer que eu não posso lutar pelos meus amigos, porque eu sou uma pessoa hétero, e eu não posso lutar para que eles não morram, para que eles possam
dar um beijo no seu cônjuge, no seu namorado. Não precisa ser aquele beijo agressivo, erótico, não é isso, é um beijo que nós, né, os héteros, a gente faz isso quando a gente se despede. Por que eles também não podem fazer? Qual é a diferença disso? Né? Por que a gente tem, por que eles têm que levar xingamentos com isso? E eu não posso lutar pelos meus amigos, são pessoas queridíssimas, só porque eu não sou homossexual, então quer dizer que eu não moro em região de periferia. Então eu não tenho direito de lutar por uma pessoa que está lá na periferia, sofrendo discriminação social, porque eu não estou lá. E como se eu não posso lutar por ele? Ele nem sabe que ele pode lutar por ele. É uma pessoa lá da periferia, às vezes não tem acesso às informações. Então, como que ele vai sair de lá do lugarzinho dele para ir buscar os direitos dele, para buscar melhoria de vida, se ele nem sabe que ele pode fazer isso? Ele não sabe nem por onde começar. E eu que tenho esse conhecimento, por que eu não posso lutar por ele? Isso me incomodou. E aí eu fui atrás. Você me enviou, falou, Priscila, eu estava bem chateada naquele dia. Você falou, Priscila, lê esse texto. E o professor Wilson Gomes, né, que é um homem muito bem conceituado, o que ele escreve não é qualquer coisa, porque a pessoa ela tem muito estudo, ele é professor da Universidade Federal da Bahia, tem doutorado em filosofia. Eu li sobre ele que ele fala que ele não é político. Se ele quisesse ser político, ele já tinha se candidatado, já tinha se afiliado a algum partido, já tinha feito a política dele. Ele é apenas uma pessoa que observa os movimentos políticos e comenta nas redes sociais para poder ensinar pessoas que estão precisando de um olhar mais técnico, né, de um olhar de uma pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento. Então, ele faz isso com essas pessoas, né, os seguidores dele nas redes sociais. E aí ele observou também isso, né, que teve uma jornalista que escreveu acho que foi no Twitter dela, ou no Facebook, eu não lembro, ele citou, um texto justamente sobre a pauta dos negros. E essa jornalista é uma mulher branca. Foi uma chuva de cancelamentos, né? Que agora a gente tem essa nova definição na nossa vida, né? Cancelados. E cancelaram ela de todas as formas, dizendo que ela não tinha lugar de fala, que ela estava errada. E o professor Wilson, naquele texto, ele chama a atenção de uma coisa muito séria, que ele fala que tem algumas pessoas, né, a sociedade está perdida. E existem algumas pessoas que pegam essas pautas e tomam elas para si. Então, eles dizem quem pode entrar na luta, o que deve fazer, quais são as regras para você participar. Se você não se encaixar no que aquela pessoa acha que é o certo para você fazer a luta, você está fora, você é excluído. E você é xingado. Essa que é a questão que o professor Wilson chama no texto dele. Esses perfis, né, de pessoas conhecidas, eles têm os seguidores. E eles chamam esses seguidores para o linchamento virtual. E aí o que acontece? Por exemplo, essa jornalista, né, que foi xingada, foi cancelada virtualmente, ela é uma militante completamente engajada nessas questões sociais, né, luta pela vida inteira sobre isso, pela justiça, escreveu livros para poder conscientizar as pessoas sobre essas pautas, né, de diferenças sociais, para a gente melhorar como ser humano. E aí ela foi considerada dentro desses perfis aí que se autodenominam, né, que eles que te dão autorização para lutar pelo racismo ou não, eles disseram que ela não tinha autorização. E ela, como uma pessoa esquerdista, progressista, o que foi que ela fez? Ela pediu perdão e disse, por favor, eu estou aprendendo, me perdoem, eu errei, mas eu não devia ter feito isso, vocês estão certos. E ela estava completamente certa. Quem está errado são essas pessoas que estão apontando o dedo na cara, dizendo o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, que se a gente tem lugar de fala ou não.
E o lugar de fala, como você falou, que teve 2 amigos que falaram para você que esse negócio está errado, eu também fui atrás de uma pessoa ativista que trabalha também com isso, que é estudiosa no assunto. Ela escreveu um livro, inclusive, sobre o lugar de fala. E o que ela me explicou no livro dela foi que lugar de fala foi criado, esse termo foi criado, para a gente poder dar voz a umas minorias que, historicamente, eram esquecidas. Então, a gente teve que aprender. Os indígenas, por exemplo, a gente chama os indígenas, dá o lugar de fala para que eles possam dar os depoimentos deles. Nós, que não vemos a realidade indígena, que a gente não sabe as dificuldades que eles passam, a gente possa aprender a ouvi-los. Eles vivem aquilo. Esse é o princípio fundamental do lugar de fala. Agora, não quer dizer, por exemplo, eu sou uma ativista e vivo lá nas aldeias indígenas com ele, mas eu tenho essa pelezinha um pouquinho branquinha, eu tenho esse cabelinho louro, natural, né? Nem tanto, mais loirinho, e aí vamos dizer que eu estou lá todo dia, dormindo com eles, morando com eles, trabalhando com eles, eu não vou ter lugar de fala para falar sobre eles? Olha, eu vou te dar um exemplo do padre Júlio Lancelotti. Ele trabalha todo dia com aqueles moradores viciados em drogas, pessoas marginalizadas, dormem na rua. Quer dizer que se for fazer uma entrevista, se for fazer um debate sobre pessoas que vivem na situação de rua, dependentes, o padre não vai ter lugar de fala, porque ele não é um morador de rua, ou ele não é viciado. Então, isso está completamente errado. Esse ensinamento que está sendo dito para a sociedade, as pessoas estão absorvendo isso, Laura. Naquele tweet que você me ofereceu, esse texto do professor Wilson, foi fantástico. Ele já viveu por isso, ele já falou que ele também já passou por essa situação, e o professor Wilson é negro. E ele se indignou com pessoas que estão tomando o lugar de fala dos negros, e são eles que dizem, e não é qualquer negro, segundo ele, que pode se meter na história, não. Tem que ser a aprovação daquele negro que acha que tem que ser a pauta do jeitinho que ele colocou na cabeça dele que tem que ser. E aí eu me indignei, teve uma pessoa que falou assim para mim, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Você acha que você é a princesa Isabel para poder libertar os escravos negros? Eu falei, gente, não, eu não sou princesa Isabel, eu nem quero ser. Eu só quero lutar pelo meu irmão, porque eu não vejo diferença, porque a pessoa tem uma cor de pele mais escura ou mais clara que a minha. A pessoa que é mais clara que eu é melhor do que eu? E a pessoa que é mais escura que eu é melhor do que eu? Não tem isso. Somos pessoas, é todo mundo igual. E aí ela falou essa coisa para mim, eu falei, puxa. Aí foi quando você mandou o texto. Eu falei, não, peraí, sou eu que estou errada. Eu já até tinha ficado desmotivada. Eu falei, meu Deus, eu passei a vida inteira lutando pelo social. O que eu pude fazer? Entregar meu tempo, entregar minha disposição, fazer inúmeras coisas que eu já fiz, né? E quer dizer que tudo foi em vão, porque eu não faço parte dessas minorias? É completamente errado, né? Pois é, eu achei muitíssimo rico, tanto esse texto, né, como eu falei, porque ele equaliza aonde é que está o X da questão, né? E nessa minha conversa, tanto com o Pastel como o Samuelson, que eles são do movimento negro, do PDT, o Pastel me falou que ele disse, olha, Laura, inclusive dentro do próprio movimento negro, existe questionamento interno. Se a sua pele não for tão preta quanto alguém supõe que deveria ser, ou se o seu cabelo não for daquele tipo que alguém acha que você... Então é como se existisse assim, um mais preto ou outro menos preto, sabe? E aí, a partir dessa minha conversa com o Samuel, uma conversa que eu tive com o Pastel, eu cheguei à brilhante conclusão assim, que eu não ia mais pisar em ovos em relação a essa questão,
quando eu li, né, esse texto do Wilson, por isso, porque eu equalizei, equacionei na minha cabeça aonde é que estava, onde é que a gente está colocado, entendeu? E que, assim, essas pessoas aí que fazem tanta questão dessa, não sei se é desse purismo, etc. e todo, que a gente não consegue no Brasil, é impossível a gente, né? Eu acredito que, assim, eu me sinto, na verdade, da mesma forma que você, no meu sangue, nas minhas veias, dependendo da minha pele, tem tanto sangue negro, tanto sangue índio, né, de tantas, né, miscigenações aí, que não é a minha pele, mas eu acho que o meu coração, as nossas atitudes, né, as coisas os valores que a gente se identifica, e justamente isso que você falou, porque eu não tenho por que ou eu não posso defender o direito dos meus amigos, que são, porque eles são homossexuais, deles serem pessoas, não é nem livres, mas é de agirem, de não serem mortos. A questão chega nesse nível, né? Não é nem de ser livre, é de não ser morto. Então, por que a gente não tem? Tem sim, sabe? Tem sim, e nós vamos falar sim. Quem quiser achar, sabe, fazer barulho, faça. Quem quiser cancelar, cancele. Mas, assim, aqui não vai ser mais um ambiente onde eu vou me sentir constrangida de tratar desses assuntos. Tanto é que eu fiz essa live com o Samuelson, eu fiz a outra live com o Pastel, eu estou aqui com uma live agendada com mulheres do movimento negro do PDT, de lugares diversos do Brasil, para a gente falar, para que elas possam sim ter esse espaço, como você muito bem colocou, que aí eu não posso falar por elas, né? Eu posso me irmanar e me juntar na luta com elas, né, dos interesses, dos valores, das coisas que elas querem. Então, isso a gente vai fazer. Eu estou muito feliz, sabe, com esse encontro que a gente vai ter aqui, por isso, porque eu não vou mais, a partir daquele momento que eu li o texto do Wilson, eu me senti contemplada e, assim, não vou mais me sentir constrangida, nem aqui no canal, nem em espaço nenhum, em levantar bandeiras, sabe, em defender o direito das pessoas. Então, fiquei muito feliz, assim, e compartilho muito desse teu sentimento. Deixa eu te contar também uma experiência agora que eu lembrei. Teve um amigo nosso, é um homem, e ele estava todo constrangido, receoso de falar sobre uma situação de discriminação de mulher. Ele todo com vontade de se expressar e tudo mais. Ele falou, não, mas eu não tenho lugar de fala porque eu não sou mulher, então não posso dizer a dor que vocês sentem. Eu falei, meu Deus, né? Não! Você que é homem, a gente quer justamente isso. A gente quer sensibilizar os homens, a gente quer fazer os homens enxergarem que nós, mulheres, somos iguais a vocês. Quando a gente fala que é igual, o pessoal discrimina muito, né, esse negócio do feminismo. Ah, porque feminismo, a mulher tem que ser toda peluda, tem que ser fedorenta. É como se fosse no sentido de superioridade, né? Como o Wilson fala, né? Igualdade é distorcido no sentido de aquele grupo querer ser superior ao outro, ter direito, né, sobre o outro. E não é isso, né? Não é isso. Olha, veja ele já com a consciência, né? Ele já com essa vontade do respeito à mulher, quer dizer, a gente já fez uma sementinha, já tem um homem que não te respeita. E ele morrendo de medo de dar uma opinião, dizendo, não, porque eu não sou mulher, eu não posso falar. Não, você pode falar, você tem que falar, você tem que dizer, você é homem, você vai dar o exemplo para os próximos. Porque, veja bem, Laura, tem também essa questão do movimento das mulheres feministas. Vamos dar um exemplo aqui. Os meninos jogando bola na quinta-feira. O homem adora jogar bola quinta-feira, né? Aí dá 11 horas da noite, terminou a bola, aí sai aquele grupo de amigos, todo mundo tira a camisa, põe aqui no ombro, vai caminhando para casa, conversando. O que acontece no caminho? É um ótimo bate-papo, tchau, até a próxima bola. Agora, vamos imaginar nós duas. A gente está num barzinho numa quinta-feira, está dando 11 horas, já está na hora da gente ir embora. Vamos dizer que eu esteja com um shortinho, você esteja com um vestidinho todo no seu corpo. A gente vai caminhando na rua. O que você acha que vai acontecer com a gente? No mínimo, a gente vai levar cantada da hora que a gente saiu do barzinho até a nossa casa. Entendeu? Então, por que o homem ele pode andar sem camisa na rua e ninguém não vai nem ligar para ele? E nós, mulheres, não temos direito de andar com um short na rua e vamos ser
assediadas completamente pelos homens, sem contar com os crimes que acontecem, né? E quando só é o assédio de hoje, é chato, porque às vezes a gente escuta coisas ofensivas, né? Agora, assim, imagina quando acontece aquelas violências, né? Violências sexuais. Então, essa é uma questão que a gente briga também, é uma outra questão de movimento social que a gente precisa também chamar. O texto do Wilson não está falando sobre esse assunto, está falando especificamente sobre o racismo, né, de cor, mas está tudo envolvido, né? A questão dos homossexuais, a questão nós, mulheres, queremos poder andar no ônibus, tem que vir um homem se esfregar na gente. As mulheres passam por isso. Não tem um homem que ande no ônibus e que vai ser uma mulher lá meter a mão no cara, mas se a mulher estiver no ônibus, vai ter um homem que vai meter a mão nela. Então, por que a gente não pode ser respeitada, né? Inclusive, outro dia também passei por uma situação bem chata no Twitter, porque não tem esse respeito. Então, é essa situação que a gente briga, essa equidade social, é esse o olhar que a gente quer. Não é que a gente queira, não é que eu queira ser a princesa Isabel, meu Deus, querendo libertar os negros. Para com isso. Eu só quero que os meus amigos negros sejam respeitados, que eles possam entrar no shopping sem que os seguranças vão atrás dele, chamando o cara de ladrão, só porque o cara tem uma pele escura, a pessoa vai lá comprar. Tem um ator que ele fez até uma postagem no Twitter, bem interessante. Ele foi num banco e ele fez de propósito. Ele foi com a roupa toda feia, chinelinho no pé, que ele ia fazer alguma movimentação e a carteira cheia de dinheiro. E aí ele foi lá, as pessoas do banco já olharam para ele discriminando completamente. Ele realmente não é uma pessoa da cor da pele clara, ele é moreno. E aí ele foi fazendo de birra mesmo, para ver como as pessoas iam tratá-lo mal, por ele estar daquela aparência. Aí depois ele até mostrou, ele puxou uma carteira dele que ele usa, uma carteira velha, reciclada, horrível, bem velha, de propósito, ele fez aquilo de propósito, quando ele abriu a carteira, tinha um monte de dinheiro, o tratamento mudou imediatamente. Você está entendendo? Então, por que a gente tem que viver isso nessa sociedade? Por que a pessoa que está com uma roupa mais simples não pode ser tratada bem como uma pessoa que está com uma roupa um pouquinho mais arrumadinha? Talvez aquela pessoa que está com a roupa mais simples não tenha condição. Eu já passei também por uma experiência dessa com uma aluna. Nesses movimentos, né, que eu te falei, desse meu trabalho social que eu faço, eu já trabalhei por 3 meses com um grupo social de resgate de ex-detentos. Então, eu entreguei o meu trabalho para eles, era um trabalho social. Eles tinham uns que tinham tornozeleira, eles estavam frequentando a aula para poder mostrar para o juiz que eles estavam tipo em regime semiaberto, então eles estavam tentando emprego, eles estavam estudando para poder se inserir na sociedade. E por 3 meses eu fiz parte desse trabalho. E tinha uma menina lá que ela me contou uma experiência de vida dela. Ela falou: professora, eu não me sinto parte da sociedade. Uma vez eu quis conhecer o shopping center. Eu nunca tinha ido no shopping center. Então eu coloquei uma roupa e fui ao shopping center. Quando eu entrei, os seguranças todos vieram em cima de mim, me observando. Eu me senti mal. Eu dei uma volta no corredor e saí. Foi a única vez na minha vida que eu entrei no shopping center. Sabe? Então, aquilo ali me incomodou, porque qual é a função, então, do resgate social? Então, para que existe prisão? Né? Para que existe cadeia? Se a gente não vai resgatar o ser humano, então mata todo mundo, então não tem prisão. Então, se o cara cometer um crime, já mata logo, porque já não vai prestar para a vida. Né? E não é essa a função da prisão. A função da prisão é fazer a pessoa ter um resgate para poder se inserir de volta na sociedade. Por 3 meses eu trabalhei com esse público. Eu escutei relatos assim, que eles realmente eles não se sentem parte da sociedade. E é muito difícil, porque o resgate é complicado, já como eles não se sentem parte, então eles não fazem questão de estar ali, de melhorar. E aí você tem que trabalhar com o psicológico, incentivar, dizer que é possível sim, explicar que talvez ele não se torne um promotor de justiça,
mas ele pode ter um emprego digno, que vai dar uma situação boa para ele. Mas é difícil, viu, Laura? O nosso trabalho é muito, muito, muito grande. E a esquerda brasileira, ela tem esse olhar. Inclusive, também o professor Wilson, no texto, chama atenção a isso. Ele fala que essas pessoas, esses engajadores, que tomam conta da pauta, né, que dizem que são os donos da verdade racial ou não, quando eles promovem linchamentos sociais, eles vão em cima de pessoas esquerdistas. Porque nós, esquerdistas, temos um olhar social, né? A gente se preocupa mais com o outro, a gente quer que todo mundo tenha o mesmo direito, a gente quer liberdade econômica para todo mundo. Os direitistas, eles acham que não, né? Eles acham assim, que o esquerdista ele quer acabar com o empresário, quer invadir terreno, né? Quer invadir casa, e que é um discurso que eles vendem que muita gente compra, mas não. A gente quer que o empresário tenha o sucesso dele, que tenha a empresa dele, porque ele tendo o sucesso dele, tendo muitas empresas, vai poder oferecer muitos empregos para muita gente. Só que assim como ele tem um conforto social, material, assim como ele tem uma casa legal para morar com a família dele, a gente também quer que o atendente da loja dele também tenha uma casa legal para morar com a família dele, que ele também tenha as 3 refeições por dia, que ele não seja explorado por esse dono da empresa, né? Então, é essa a ideia dos esquerdistas. Então, esses promotores de linchamento vão em cima dessas pessoas, porque essas pessoas elas têm essa dor. Ele até cita lá. Por que não vão atrás esqueci o nome dele. Que é o diretor da Fundação Zumbi dos Palmares, agora, o Camargo. Alguma coisa Camargo. Por que não vão em cima dele? Porque ele é negro, né? E fala muito mal dos negros, né? Por que não vão em cima do Olavo de Carvalho? Por que não vão em cima de outros? Porque essas pessoas, quando a gente vai em cima deles, eles compram a nossa briga e molduram, né? E mostram que, olha só o que eles estão fazendo comigo, eles pegam isso como um trunfo. Isso. E já a jornalista, que é ativista, que luta pra caramba pelos direitos sociais, está lá o tempo todo lutando para a gente ser uma sociedade melhor, mostrando, ensinando, escrevendo livros, dizendo não é assim, é desse jeito. Ela é linchada porque ela vai pedir perdão, ainda vai pedir, por favor, eu estou aprendendo, não desistam de mim. Olha que absurdo, as inversões desses papéis. A sociedade está perdida, né? Está todo mundo bagunçado, mas a gente está na luta. Vamos ver o que vai dar. Até mesmo porque existe uma intenção de quem sabota, digamos, no nível de Olavo de Carvalho, dessas pessoas que pegam os conceitos construídos, é aquela história, levanta 10 premissas verdadeiras e faz uma conclusão distorcida, errada. Então, somente o leitor, a pessoa que está realmente atento ao que está lendo, isso aqui tem a conclusão disso aqui está errada, né? Mas a maioria das pessoas concorda com aquilo, ou seja, toma aquela construção ali como verdade. Então, me preocupo muitas vezes, como tem ali, inclusive, no texto, quando ele fala em relação a isso, tipo, de algumas condutas, né, a gente chama de influencers, mas ali de representantes, digamos, que do movimento negro, ou do movimento LGBT, ou das feministas, que determinadas condutas são utilizadas dessa forma que você falou agora, distorcidas, ou são potencializadas de uma forma descaracterizada, para justificar a manutenção, né, do preconceito, daqueles ideais, daquela coisa distorcida, porque são incontáveis amigos e pessoas que eu tenho próximas que têm essa concepção do identitarismo dentro do conceito errado, digamos que da palavra, né, assim, da história do tribal, do defender do privilégios para uns e não para outros, por esse tipo de formação que tiveram na informação inicial.
do que seria, né, da coisa distorcida, de ao invés de ter a compreensão, ou buscar pelo menos o que é a compreensão correta, se apegaram ou sedimentou na cabeça dessas pessoas que determinadas práticas são, isso aqui fez, isso aqui é feminista, entendeu? Ou seja, eu não sou feminista, tenho uma amiga que ela diz ainda hoje, e não tem nada que entre na cabeça dela para modificar, eu mesmo já desapeguei da matéria, ela dizer eu não sou feminista, porque para ela, na cabeça dela, feminista, vem aquelas cenas bem horrorosas que a gente já viu, que tem tanto aí na internet, que são associadas ao movimento feminista, sabe? Eu já desisti mesmo. Poxa vida, mas tu não vota? Ela é advogada. Tu não é advogada, entendeu? Como é que tu trabalha? Como é que tu dirige? Como é que tu vota? Isso vem da onde? Entendeu? A liberdade de tu não ter te casado ainda aos 15 anos, sabe? De não pertencer, de não ter o nome do teu marido na tua certidão de identidade, no teu RG e tal, sabe? A autorização para viajar, né? Que o marido tinha que dar para a esposa, tudo isso vem da onde, sabe? Mas, enfim... Mulheres, a gente vê sociedades que a mulher tem que andar 2 passos atrás do marido, né? Que ele tem que ir na frente, né? Tem que respeitar, não pode falar enquanto ele estiver falando. Sabe? Então, olha o que o feminismo fez com a gente, né? A gente poder, hoje em dia, sermos pessoas, pelo menos, um pouco mais respeitadas na sociedade. Tem muita luta aí pela frente. Tem muita. Que era uma coisa que eu queria comentar contigo, que a gente vive ainda um momento de transição, né? Essa semana eu estava conversando com um amigo sobre uma série que teve na Globo, com Bruna Lombardi e um ator muito bonito, eu não sei se é o Richelli, que é Riacho Doce. Não faz tanto tempo assim, faz já algum tempo, mas Riacho Doce, se a gente for rever hoje com os conceitos que a gente tem hoje, né, de certa forma renovados, revistos, modificados, graças a Deus, é muita luta, mas se você vê Riacho Doce, né, que Bruna Lombardi, acho que era Vera Fischer, Bruna Lombardi, meu Deus, agora eu confundi, mas enfim, o que acontecia dentro daquela série, você vê, a gente pode entender porque que ainda hoje o homem vai se achar no direito de passar se esfregando na mulher no ônibus, de cantar aquela que está com a roupa curta, sabe, de por que pedofilia ainda é aceito de alguma forma na cabeça, sabe, essa coisa tão louca que existe, e não faz tanto tempo assim, né, que Riacho Doce foi exibida na televisão para a televisão brasileira, não era exibida em horário nobre, porque tinha umas cenas mais picantes, era um pouco mais tarde, mas enfim, tá aí na internet, quem quiser ver, sabe? Então a gente vê que a gente está ainda num processo de transição, né? Xuxa falou muito bem disso, numa entrevista que teve dela no Fantástico, da figura, não era da figura, era da mulher objeto. O quanto até os anos 80 a mulher era um objeto, era objetificada, e a formação de toda uma geração, ou de várias gerações de mulheres, era para isso, era para enfeitar o lar, era cumprir aqueles determinados papéis, depois teve uma quebra, aí que para a gente se achar, e muita gente se achar, e os homens se acharem também nesse universo, ficou tudo de perna para cima, né, tudo bagunçado, mas, é um momento ainda de muita transição, e que eu fico feliz hoje, assim, de poder ter lido esse texto do Wilson, de ter encontrado, assim, sabe, pessoas, digamos, que nos dão essa possibilidade, digamos, pessoas dentro do movimento negro, pessoas dentro do movimento LGBT, que dizem, não, todo mundo pode falar, todo mundo pode se irmanar, pode defender, né, a gente pode se aliar aqui nas nossas lutas, que a gente é bem recebido, nós somos bem recebidos dentro dos outros contextos, dos outros movimentos, né? Então, eu fico, assim, assim, já fiquei mais preocupada, teve um momento que fiquei constrangida, mas hoje eu me sinto muito feliz, e mais ainda porque pude compartilhar finalmente esse texto, que eu já falei desse texto do Wilson aqui algumas outras vezes, no canal, mas finalmente estou podendo compartilhar o texto e poder conversar aqui, essa conversa maravilhosa com a Pri a esse respeito. E deixa eu te perguntar uma coisa, Pri, o tempo passa rapidíssimo, né? Como você bem sabe, a gente já está aqui se encaminhando para o finalzinho aqui da nossa conversa, e deixa eu te pedir uma coisa. Primeiro que, se ainda tiver sobre esse tema alguma coisa que você queira falar, que você queira pontuar, que a gente não falou, então está contigo a palavra agora, e ao final, muitas vezes eu peço que o pessoal deixe um recado para o Ciro Gomes.
ou para a militância, ou para o Ciro, ou para o pai, ou para a mãe. Se você tiver alguma mensagem aí mais específica para mandar, também é com você. Então, me diz aí, por onde é que você quer? Você quer concluir alguma coisa ainda, ou você já quer se encaminhar para o final? Me conta lá. Não, então, sobre o texto, assim, sobre a questão dos movimentos sociais, né? Também deixo essa palavra que quem tiver um pouquinho mais curioso, procurar esse lugar de fala, leia, existe muita literatura sobre isso, há décadas esse assunto é discutido, né? Assim como eu fui atrás, e também fiquei com a minha consciência tranquila. Se você ouvir alguém dizendo para você, você não tem lugar de fala, eu tenho lugar de fala sim, eu sou uma cidadã, eu me importo quando eu vejo os meus amigos homossexuais morrendo, eu me importo quando eu vejo as mulheres terminando relacionamentos e morrendo, que os homens vão lá e matam elas, eu me importo quando eu vejo um amigo entrando numa lanchonete sendo mal atendido porque ele tem uma cor de pele mais escura. Então, eu tenho lugar de fala sim, eu estou lutando por uma sociedade melhor. Essa é a mensagem que eu deixo em relação a essa questão da identidade, né, dos movimentos sociais. Para a nossa militância, eu desejo muita força, que a gente sempre esteja mais unido e mais aguerrido. Não vamos desistir. A partir de agora, o negócio vai ser mais pesado. Eu tenho visto que a grande mídia está querendo empurrar candidato, que, meu Deus, assim como eles conseguiram empurrar Bolsonaro presidente, eu espero que o Brasil agora abra um pouquinho os olhos e escolha um pouquinho mais com inteligência. Então, o nosso trabalho vai ser esse. Eu fiz uma viagem agora no final do ano, Laura, eu fui passando pelos estados, eu fui escutando as pessoas, e eu fui deixando a minha mensagem, deixando a minha preocupação, né, dizendo, gente, olha, preste atenção, não é assim. As pessoas com medo de tomar a vacina Coronavac, porque é a vacina chinesa, porque os chineses iam matar os brasileiros para poder enfraquecer as nações, para poder implantar o comunismo no mundo. Falei, o quê? Não! E aí fui conversando com essas pessoas. Então, é um trabalho de formiguinha, mas se nós todos, nós da militância, nós nos unimos, a gente faz um trabalho de formiguinha aqui e ali. Como eu falei, já deixei uma mensagem no grupo, foi no dia da vacina. Foi no dia da vacina, eu gritei, eu estava tão feliz, eu estava tão emocionada, eu queria sair beijando todo mundo. E aí eu escrevi no grupo, eu não me controlei, escrevi no grupo, disse que a gente ia vencer todo esse mal, e eu achando que eu já ia, né, receber os maiores xingamentos. Não, duas pessoas se manifestaram no grupo do trabalho, dizendo que estavam arrependidas, que era isso mesmo, e o outro veio me procurar no privado, acho que ele ficou um pouco mais sacaneado, dizendo muito obrigado por você ter falado, porque está todo mundo com vontade de falar, mas está todo mundo com medo. Porque tem um grupo que eu faço parte, tem umas pessoas, assim, umas autoridades e tudo mais, mas eu falei, se eu for perder o emprego, eu vou perder o emprego e vacinado. Então, para a nossa militância, eu deixo esse recado. E para o meu presidente Ciro Gomes, Ciro, não desista, a gente está com você, vamos lutar pelo Brasil, a gente vai conseguir. A gente tem que fazer esse Brasil entender que a gente precisa de alguém que tem experiência, que planejou uma estratégia de resgate do país. Você fez isso, tem muita gente que está acordando para isso. Eu vejo pessoas conhecidas, né, que a gente fala, os influencers, tem jornalista, tem apresentador, tem cantores, as pessoas conhecidas, né, na sociedade, que elas já estão começando a te apoiar, então o teu trabalho está dando certo. É difícil, porque a mídia ela ainda não está com você, mas o povo está com você. Então, se a mídia não está, é uma questão deles. Quem emana o poder é o povo, está lá na nossa Constituição, e a gente vai mostrar isso. É essa a minha mensagem. Ciro, te amo. Eu estava apanhando o microfone aqui para ativar o microfone, ele estava empolgado ouvindo a Pri falar que ele não queria que eu falasse. Mas é isso. Pri,
Eu adorei demais a nossa conversa. Eu quero que tu volte aqui em outras oportunidades. A gente tem o Elas com Ciro, eu quero que tu venha no Elas com Ciro também, que venha em outras bodegas aqui. A gente está cheio de planos aí para 2011. Tomara que a gente consiga assim, encaixar o nosso horário, né? Porque quem trabalha os dois expedientes ainda tem de noite disponível, tem muita gente que trabalha à noite também. Enfim, mas eu quero agradecer demais já a tua presença, as tuas palavras. Eu sabia que seria uma conversa maravilhosa, mas eu acho que foi mega maravilhosa, foi maravigold. Pessoal, eu espero que vocês tenham adorado, porque eu adorei essa conversa aqui com a Pri, que vocês aproveitem aí o texto do Wilson, que isso possa assim, sanar, se vocês têm também esse sentimento, né, essa insegurança que a gente tinha em relação que eu tinha que compartilhei com a Pri, que tem algumas outras companheiras ali também no Twitter que quiseram também ler e tal, se interessaram, então é porque isso representa, essa insegurança também está na cabeça de algumas outras pessoas. Então, eu espero que vocês aproveitem muito essa nossa conversa aqui. Eu adorei de verdade. Um beijo para todo mundo que nos assistiu até agora, para todo mundo que vai nos assistir ainda, para os meus seguidores no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, porque vocês sabem, né? Vocês são os meus ciristas preferidos e cirista comigo, né? Tem todo o privilégio do mundo. Quero mandar um beijo para Ivo Nascimento, porque eu não posso fechar o programa sem mandar um beijo para o Ivo, né? O Ivo tem aqui o nosso podcast do Universo 12, que eu espero que ele volte agora com todo o gás em 2021. Beijo pro Ivo! Que é uma iniciativa maravilhosa aqui da nossa Turma Boa, que é o podcast da Turma Boa, que é o Universo 12, está em todas as plataformas, conversas maravilhosas com a militância. Então, um beijão para o Ivo. E a gente tem a nossa campanha do Doe Sangue Turma Boa, que é a campanha permanente aqui. Os nossos hemocentros sofreram muito agora durante a pandemia, né? Muitas baixas aí. E, gente, o pessoal que já precisava de sangue antes da pandemia continua precisando. Agora, durante a pandemia, também precisa. E os hemocentros, eles se prepararam para receber todo mundo com segurança. Então, a gente tem aqui o cardzinho que a gente compartilha aqui sempre com os vídeos. E eu peço a toda a Turma Boa que se junte também nessa campanha de doação aí na cidade de vocês, geralmente são nas capitais que tem os hemocentros, mas nas grandes cidades. Então, se vocês fizerem aí a doação, tira uma foto, me marca, que eu vou começar a mostrar aqui, assim, sempre que chegar uma foto aqui para mim, me marca lá no Twitter, posta a foto, me marca no Twitter, que eu vou trazer aqui para o canal, porque eu quero estimular a doação de sangue. Logicamente que a gente sabe que nem todo mundo pode, etc e tal, mas quem puder, né, gente? Vamos lembrar que sangue a gente que não vende na farmácia, e vocês não esperem ninguém, nem vocês, nem uma pessoa da família precisar, para que vocês saibam o quanto isso é difícil, o quanto é importante, porque é questão de vida, gente, é uma questão de vida, tá? Então, gratíssima aí. Pri, mais uma vez, um beijo muito grande para você, viu? E gratíssima aí pela presença. Então, um beijo a todo mundo e a gente se fala. Tchau, gente!